Olá, sejam bem-vindos à primeira pergunta do teste de História Cívica dos Estados Unidos. A primeira pergunta, a número 1, ela é What is the Supreme Law of the Land? What is the Supreme Law of the Land? Qual é a lei suprema do país? Qual é a lei mais importante, soberana do país? Bem, a lei suprema do país é a Constituição. Ela é a principal lei e nenhuma outra lei, seja ela federal, seja ela estadual, seja ela do condado, seja ela municipal, pode ferir a Constituição. Então, por isso que ela é a lei soberana do país. Então, a pergunta seria, what is the Supreme Law of the Land? A resposta seria the Constitution. Tá? Constituição em inglês é Constitution. Então a pergunta seria what is the Supreme Law of the Land? The Constitution. Ok? Agora nós vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta deixa eu pôr o óculos aqui, senão eu não enxergo direito. What does the Constitution do? Seria, what does the Constitution do? O que a Constituição faz? Né? A Constituição, ela é a principal lei do país, então ela sets up the government. Ela sets up the government. Ela monta o governo. Ela organiza o governo. Outra função da Constituição seria defines the government. Ela define o governo, ela que dá forma, ela que dá projeção ao governo. Então, ela defines the government. E outra também função da Constituição seria ela protects the basic rights of Americans. Ela protege os direitos básicos dos americanos, que seriam direitos à religião, direito de expressão, direito de locomoção, direito de congregação, das pessoas se reunirem, desde que seja de uma forma legal. Então, a Constituição, ela também nos garante, né, vários direitos, que são chamados de direitos constitucionais, porque são os direitos básicos. Tá? Então, a pergunta seria, what does the Constitution do? Seria, sets up the government, defines the government, and protects the basic rights of Americans. E a terceira pergunta seria, the idea of a self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? Traduzindo seria, a ideia de um governo independente está nas 3 primeiras palavras da Constituição. Que palavras são essas? Né? Se a gente for a um museu ou se a gente entrar no Google e colocar lá a imagem da Constituição dos Estados Unidos, ela tem uns aspectos bem interessantes. O primeiro aspecto seria que logo no início do papel ela tem o título, né, a Constituição, e logo embaixo vem bem grande, bem em destaque, We the People. O que é esse We the People? Seria nós, o povo. Por quê? Quando os Estados Unidos brigou contra a Inglaterra, ele não brigou simplesmente só pela liberdade das 13 colônias, né, aqui no continente. Ele brigou contra uma monarquia, porque era a monarquia do King George, do rei George. Então, na época, ele lutou contra o monarca inglês. Então, quando os Estados Unidos venceu a guerra, eles não queriam repetir essa fórmula. Eles não queriam que os Estados Unidos fosse também uma monarquia. Queria que fosse uma democracia. Né? A palavra democracia por si só já indica isso, que são a união de 2 palavras, grega e latina, demo, povo, crácia, poder. Então, democracia seria o poder do povo. Então, nós temos aqui
na Constituição as 3 primeiras palavras garantindo essa autonomia, essa independência do povo. Então, as 3 primeiras palavras da Constituição, elas dizem we the people. Ok? E depois vem, logo abaixo, umas colunas. E essas colunas, como nós vamos ver depois, elas têm garantidos os nossos direitos e também as nossas obrigações. Vemo-nos na próxima aula.